Bom dia, hoje estamos aqui para mais um podcast com os alunos do SESI. Sejam bem-vindos. Primeiramente, hoje vamos conversar um pouco sobre o livro Revolução dos Bichos. Então, Christian, a primeira pergunta é para você. Fale um pouco sobre o livro, um resumo, por favor. Bom dia. A história tem como espaço central uma granja de animais. Ali os animais discutem e almejam a construção de uma sociedade ideal. Para isso, eles criam um conjunto de regras e começam a pensar numa revolta contra os humanos. Sr. Jones é o fazendeiro da granja, homem com um temperamento difícil. Ele cuida dos bichos da fazenda, mas muitas vezes os deixa passarem fome. Diante disso, o Major Porco apresenta a ideia de fazer uma revolução contra ele. Assim, os animais expulsam Jones da granja. Note que os porcos são os animais mais inteligentes e que lideram o local. Eles foram mais instruídos e sabem ler e escrever. Ainda no início da obra, o porco falece, mas a ideia transmitida por ele é seguida por seus amigos. Embora todos os animais tenham a mesma idealização, no decorrer da obra começam as peripécias e os impasses de opiniões entre eles. Enquanto o porco Bola de Neve, um dos líderes da revolução, quer realizar a construção de um moinho, o porco Napoleão é contra a ideia. Por fim, Bola de Neve é considerado traidor e expulso da granja. Napoleão tem uma postura autoritária. Ele acaba por convencer todos os outros animais a se rebelarem contra o líder. A ideia aqui recai sobre os interesses pessoais e ainda da corrupção e do golpe. Essa figura é sempre escoltada por cães raivosos. Quando Napoleão sobe ao poder, essas características ficam mais evidentes. Seu egoísmo e totalitarismo é revelado pela maneira em que ele conduz a granja e depois de destruir e expulsar Bola de Neve da liderança. Nesse sentido, eles colocam os animais para trabalharem como escravos e reduz a quantidade de comida. Acaba construindo o moinho. Interessante notar que a ideia de se rebelarem contra os humanos para atingir a liberdade torna-se uma falácia. Isso porque começa um novo tipo de exploração, mas agora de animais para animais. Embora a ideia fosse se afastar dos humanos, com o crescimento da granja e a construção do moinho, o porco Napoleão tem uma relação com seu advogado humano. Com o passar do tempo, os porcos decidem habitar a casa grande em que vivia Sr. Jones. Indignados por estarem tendo uma qualidade de vida pior do que com o Sr. Jones, os animais explorados começam a discutir sobre o tema. Por fim, acabam mortos por serem cúmplices do porco Bola de Neve. E assim, aos poucos, os animais vão sumindo da granja. Os porcos que restam começam a caminhar em duas patas. Obrigado. Beleza, Christian, muito obrigado pela participação, mas pelo seu resumo deu para perceber que você realmente se empenhou para ler o livro. Agora, João Sara, tudo bem? Opa, tudo bem, meu lindo? Bom dia, né? Seja bem-vindo. Agora uma pergunta para você. Como você acha que esse livro se relaciona com a nossa realidade? Interessante. Então, para a gente poder começar a falar sobre isso, a gente tem que deixar claro que o George Orwell, do livro aqui, o autor do livro, ele era socialista. E todo esse livro é um ensaio sobre a Revolução Russa. Ou seja, alguns personagens do livro representam personagens históricos. Por exemplo, o Bola de Neve seria o Leon Trotsky, o Napoleão, Joseph Stalin. O Velho Major seria uma mistura de Karl Marx e Lenin. É interessante até notar que no discurso do Velho Major, ele termina falando morte ao gênero humano. E se a gente trocasse a palavra gênero humano por burguesia ou capitalismo, isso se tornaria um discurso socialista perfeito. O Garganta, ele poderia ser aquele político populista que vive prometendo as coisas, e até mesmo jornalistas, né, que controlam a massa. A massa no livro, ela é bem representada pelas ovelhas, que elas começam a bradar coisas sem nem mesmo saber o real significado das coisas. Por exemplo, agora colocando os fatos do livro com os fatos históricos. A fuga do Bola de Neve, ela representa a fuga do Leon Trotsky da União Soviética.
porque ele estava sendo caçado pelo Stalin, por não ser um aliado do stalinismo, os privilégios aos políticos, e aos amigos do político, dos políticos soviéticos, eles podem ser representados aos porcos. Já as brigas do Bola de Neve com Napoleão seriam os desentendimentos do Trotsky com o Stalin. No final das contas, o questionamento do livro não é necessariamente sobre o socialismo, o comunismo, enfim, mas sim sobre algo que veio muito antes, o totalitarismo. A crítica que o livro faz é sobre um processo revolucionário que culmina num regime mais aristocrata que o anterior. Por exemplo, o Stalin, no final da Revolução, podia mandar matar cidades inteiras, um estalar de dedos. Numa monarquia absolutista, por mais poderoso que o rei era, tinha pelo menos um mínimo processo para que isso acontecesse. Podemos ver isso não só na Revolução Russa, mas também na Revolução Inglesa, com o Oliver Cromwell, até mesmo na Revolução Francesa. Coitados dos franceses, né? Eles tiveram o Robespierre primeiro e depois Napoleão, que descoroou um montão de gente e foi coroando seus parentes pela Inglaterra. Realmente é bem assim. O legal é que podemos comparar, mesmo sendo um livro que é totalmente ficcionado com a nossa realidade, né? Mas muito obrigado, Suaran. Agora o nosso próximo e último aluno é o Henrique. Bem, Henrique, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, né? Próxima pergunta é para você. Dentro da obra, nos é apresentado o animalismo. Apresente as principais características desse movimento e o que ele significa para os animais da fazenda. Vai lá. O animalismo teve 7 mandamentos, que são: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal deve usar roupas, nenhum animal deve dormir em camas, nenhum animal deve beber álcool, nenhum animal deve matar outro animal, e todos os animais são iguais. Esses mandamentos eram importantes para deixar a fazenda organizada e produtiva, e mostrar aos animais o que eles podem e o que eles não podem fazer. Ao longo da história, esses mandamentos passaram por diversas mudanças, e ficando assim: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal deve usar roupas. Nenhum animal dormirá em camas com lençóis. Nenhum animal beberá álcool em excesso e nenhum animal matará outro animal sem motivo. É isso. Ô, Henrique, realmente essa foi uma pergunta meio complicada, né? Mas Vale, beleza. vale lembrar que as regras só conseguiram ser alteradas porque o restante dos animais, o Orwell dá ênfase nisso, eram essencialmente estúpidos. Eles não tinham uma boa memória e eles eram levados pelos discursos do Garganta. O Garganta sempre usava da ciência para provar para os outros animais que atualmente estavam melhor. Ele usava estatísticas. É muito interessante. Teve até um leite que os animais começaram a se questionar, né? Aonde que foi o leite da vaca? E aí o Garganta chega, ele usa a ciência, né? Ele fala que os porcos precisam de mais nutrientes porque eles fazem um trabalho intelectual muito esforçado. É muito interessante esse livro, muito interessante mesmo.
Muito obrigado pela outra participação, né, Saran? Mas realmente, né, o cara usava a ciência meio que pra tudo, né? Estatísticas e ciências. Mas beleza, agora uma pergunta em geral. Qual o personagem favorito de cada um? Christian, começa, por favor. O meu personagem favorito, que eu mais me identifiquei, foi o Major Porco, pelo único fato dele saber liderar. Ele sabia liderar os animais, sabia o que fazer e sabia o que falar para os animais, para eles sentirem segurança. E foi por isso que eu me identifiquei com ele. Saran, agora você, por favor. Eu gosto muito do cavalo Sansão, né? Ele tem um lema de trabalharei mais ainda, e depois, quando Napoleão vira o líder supremo deles, ele adota o lema de Napoleão tem sempre razão, mas o meu animal favorito, né, o meu personagem favorito é o burro Benjamin, o amigo do Sansão. Eu gosto muito do Benjamin, que, ao contrário da maioria dos animais, por exemplo, do Sansão, o Sansão ele só conseguia ir até a letra D. Ele falava A, B, C, D. Quando ele tentava lembrar o resto, ele esquecia das 4 primeiras. E o Benjamin, diferente da maioria dos animais, ele sabia ler. E ele tinha esse ceticismo com relação à Revolução, que quando perguntavam para ele respondia ele respondia que antigamente era ruim e que ele pensava assim, né? Ah, agora não vai mudar tanto, né? Tem até um trecho que ele diz assim: os burros vivem muito, vocês nunca viram um burro morto. Tem até um trecho também que ele diz assim: a vida seguirá como sempre seguiu, ou seja, mal. Ele é um personagem muito emblemático, assim, ele é até meio pessimista, é, mas ele tem uma memória, assim, ele é sagaz. Isso me faz gostar dele. Mas você se identifica com ele? Ah, eu não sei, eu acho ele meio muito sério, eu não sei se eu sou tão sério assim, eu me vejo como uma pessoa meio otimista, por sinal, e mais alegre, eu não me acho tão sério. Mas, mas o Benjamin é um personagem muito cauteloso, né? Talvez eu possa aprender com o Benjamin a ser mais cauteloso, não agir por impulso. Algumas características dele, né? Sim, sim. Agora, Henrique, você responde, por favor. O meu personagem preferido é o Sansão, porque ele era o que mais trabalhava na fazenda e ele era muito, muito forte e muito determinado no que ele queria fazer. E agora você, Bressan, qual que é o seu personagem preferido? Então, o meu é a Bola de Neve. Eu acho ele muito inteligente, ele é bem discursivo e um cara idealista. Idealista. Realmente queria fazer a vida melhor para todos. Um dos líderes da revolução e foi induzido ao exílio pelos cães de Napoleão. É isso. Então, gente, muito obrigado pela participação de todos. Agradeço muito. Tenham um bom dia e tchau.